Boa noite. Boa noite. Dilma ganha mais 15 dias para explicar ao TCU as pedaladas fiscais que ameaçam o mandato. Marcha das Trabalhadoras Rurais em Brasília protesta contra as especulações sobre impeachment. Lula se encontra com Michel Temer e líderes do PMDB para discutir a crise política. A agência de risco Moody's rebaixa nota de 12 bancos brasileiros e da Bovespa. Uma grande explosão em Porto, na China, deixa 7 mortos e mais de 300 feridos. Novos modelos de helicópteros e aviões executivos inovam em tecnologia com preços milionários. A alta dos preços dos alimentos mudou o comportamento de quem vai às feiras livres em São Paulo. As estratégias de compra variam, mas o objetivo é sempre o mesmo: economizar para não deixar faltar nada na mesa. Dona Josefa vem com o dinheiro contadinho, R$ 120 e nenhum centavo a mais para fazer a feira, que tem que durar mais de uma semana. Se eu compro só se eu precisar mesmo, senão eu não vou comprar. Já a Marisita gosta de um cardápio bem variado, então ela usa outra tática contra os preços altos. Eu compro só o suficiente, olha, 3 de cada coisa, que é para não sobrar, né? Já é uma defesa, né? Porque antes eu comprava meia dúzia, agora corto. Enquanto a patroa faz as compras, a funcionária dela pesquisa. Ajuda a ficar de olho, porque às vezes a gente paga R$5 em uma coisa aqui, quando chega lá tá 4, aí chega na outra tá 3, e aí vai mudando os preços, né? De banca para banca. Qualquer estratégia é mesmo essencial em tempos de alta nos preços. Os alimentos foram um dos vilões da inflação aqui na capital paulista na primeira semana de agosto em comparação à última semana do mês de julho, segundo a FIPE, que mede o índice de preços ao consumidor. A alta nos produtos in natura foi de 1,83%. Destaques do que subiu: mamão e pepino. A cebola continua bem ardida e cara por causa da quebra na safra no Rio Grande do Sul. O item, que chegou a custar R$10 o quilo, baixou para R$8 e é encontrado até por R$5 em algumas barracas na feira da Vila Mariana. O que também está em queda: melancia, couve-flor e laranja, em média 3% mais barata. Mas atenção, o preço da fruta varia bastante em cada barraca. Encontramos a laranja-lima por R$4, R$5 e até R$6 a dúzia. O feirante explica: o valor muda de acordo com o clima, a safra e a qualidade. Quanto mais qualidade, mais seleção, mais fresquinha, colhida no dia e mandada para o CEAGESP, ela dura a semana inteira, até 15 dias dura uma mercadoria. Um exemplo é a banana prata. Na mesma barraca, o preço varia de R$ 2,50 a R$ 6 a dúzia, por causa do tamanho e da beleza da casca. Mas nem sempre beleza é o melhor para se pôr na mesa. A maior a gente vende mais caro e a menor a gente vende mais barato. Porque é uma mercadoria que ela não exige tanto trato, vai menos insumos, né? E ela acaba se tornando mais barata, né? Por isso. E mais gostosa. E mais saborosa. Por isso, antes de comprar, Vera não abre mão de provar privilégios que só tem quem vai à feira. Toda vez que eu venho, eu peço para experimentar, porque para ver se está gostosa, né? Ver se compensa. Ei, mamãe, sorria, você está sempre. A Justiça Militar decretou a prisão temporária de 14 policiais da Rota, a tropa de choque da PM de São Paulo, que estão detidos no presídio militar Romão Gomes, na capital paulista. Eles são suspeitos de ter participado da execução de 2 homens na semana passada. Segundo a Corregedoria da Polícia, 4 dos policiais envolvidos na ação afirmaram ter reagido a tiros. Eles estavam detidos desde o fim de semana na Corregedoria. Os policiais presos contam que na tarde da última quinta-feira cruzaram com um carro suspeito na Avenida Felipe Pinel, em Pirituba, zona norte de São Paulo, e que esse veículo fugiu quando foi abordado. Depois, os 3 homens teriam descido do veículo e trocado tiros com os policiais. Um dos suspeitos teria fugido e os outros 2 morreram. No carro, os policiais dizem ter encontrado armas de fogo. O único morto identificado até agora é Herbert Pessoa, de 31 anos. A Corregedoria suspeita que os 2 homens tenham sido executados pelos PMs. Um veículo Palio, envolvido na ocorrência de morte em Pirituba, ele havia passado por volta de 13h40, portanto antes do horário da ocorrência, volta de 13h40,
pela Avenida Edgar Facó, num dos pontos monitorados pelo projeto Radar. 3 segundos após a passagem do veículo, passou uma viatura de rota. Nenhuma dessas 2 viaturas envolvidas na ocorrência. Essa viatura que foi flagrada pelo projeto Radar, ela estava, segundo a nossa análise, escoltando esse veículo, numa via que dá acesso ao local onde ocorreu o suposto confronto. A Corregedoria também se baseia na informação de que um familiar da vítima telefonou depois do crime para a polícia, perguntando do parente. Dizia que Herbert tinha sido abordado por policiais da rota em Guarulhos e depois levado na viatura. No dia seguinte, foi preso um homem que estava junto com Herbert na hora da abordagem da rota, em Guarulhos. Junto com o Herbert, compraram em sociedade esse veículo Palio e eles estavam estreando esse veículo na prática de furtos à residência. Essa segunda pessoa morta na ocorrência de confronto com a rota, ela não é conhecida dos familiares do Herbert e tampouco conhecida desse indivíduo que estava com o Herbert quando o Herbert foi abordado. Os 14 policiais militares da rota foram trazidos na madrugada desta quarta-feira para o presídio Romão Gomes, aqui na zona norte de São Paulo. Se levados à justiça, vão responder pelo homicídio dos 2 homens. O secretário de Segurança de São Paulo elogiou a atuação da Corregedoria no caso. É um combate firme à criminalidade, mas é um combate duro, um combate firme, sempre dentro da legalidade. Maio, junho e julho, somados, houve uma queda na letalidade policial em relação ao mesmo período do ano passado de 25%. Polícia Civil prendeu uma quadrilha especializada em furtos dentro de aeroportos. 3 pessoas foram presas em flagrante. Um homem de 65 anos, apontado como líder do grupo, e 2 mulheres, todos estrangeiros. Câmeras de segurança registraram a quadrilha entrando no aeroporto e, em seguida, flagraram o momento em que o homem furta uma bolsa de uma vítima. Segundo a polícia, o homem confessou o crime e disse que também roubava em aeroportos do exterior. A vacina da dengue deve estar pronta até 2018. Os pesquisadores pretendem começar nos próximos meses a 3ª etapa do processo de liberação da vacina. Para isso, procuram voluntários. Este ano, no estado de São Paulo, já foram registrados mais de 500 mil casos de dengue. Aqui na Faculdade de Medicina da USP, os pesquisadores já estão na 2ª fase para o desenvolvimento de uma vacina contra a doença. Doutor Calasco, qual é o próximo passo agora, para se chegar realmente a uma vacina? Nós precisamos terminar essa fase 2, estamos convidando pessoas que já tiveram ou suspeitam que tiveram dengue antes para participar desse estudo que nós estamos fazendo. Eles farão um check-up de saúde, se tudo estiver bem com a saúde dessas pessoas, eles poderiam ser voluntários no estudo. Depois ela vai para uma 3ª fase que aí abrange um número maior de pessoas. A gente espera começar essa 3ª fase até o fim desse ano, 17 mil voluntários vacinados no Brasil inteiro para, de fato, responder se a vacina vai ser efetiva na prevenção da doença. Quem tiver algum interesse em participar dessa pesquisa pode mandar um e-mail para vacinadengue@usp.br ou pode entrar em contato com os pesquisadores pelo telefone 2661-3344. E o ar seco continua sobre todo o estado de São Paulo. Além do sol forte e do calor, também há preocupação, é claro, com a qualidade do ar, que já volta a piorar, viu, Gambeirinho? Os níveis, é verdade, os níveis de umidade fecharam hoje por volta dos 30% aqui na região metropolitana e abaixo dessa marca em várias cidades do interior, como Votuporanga e São José do Rio Preto. Vamos ver como é que fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. A grande massa de ar seco continua barrando a entrada de frentes frias pelo continente. Com isso, ainda não há possibilidade de chuva aqui em São Paulo nos próximos dias. Na verdade, esse bloqueio atmosférico mantém o tempo firme em toda essa área em amarelo no mapa. Não só aqui no Sudeste, como em parte do sul do Brasil, todo o Centro-Oeste, parte do Norte e quase todo o Nordeste do país. Lá na fronteira com o Uruguai, uma frente fria provoca chuvas amanhã, mas esse sistema só deve avançar pelo Rio Grande do Sul e não tem força suficiente para levar chuvas para outros estados. A máxima amanhã vai aos 28 graus em Porto Alegre, no Rio de Janeiro vai fazer 30 graus, em Brasília 26, em Salvador 27 e em Cuiabá, calorão ainda na casa dos 37 graus amanhã.
Para os paulistas, não temos mudanças previstas. O tempo vai continuar bastante seco, ensolarado e quente. A máxima amanhã chega aos 33 graus em Votuporanga, no noroeste do estado, 31 na cidade de Ribeirão Preto, Araraquara e em São José do Rio Preto. E na faixa leste vai fazer 28 graus na cidade de Campinas. Aqui na Grande São Paulo, os próximos dias continuam bem parecidos, com muito sol e temperaturas bem acima da média para o inverno. Nessa madrugada, mínima de 13 e máxima amanhã à tarde de 27 graus aqui na capital. E tanto na sexta-feira quanto no sábado, o calor aumenta ainda mais e a máxima bate na casa dos 28 graus. Mesmo com a crise alta do dólar, a 12ª edição da Labassa, a maior feira de aviação da América Latina, continua atraindo curiosos e possíveis compradores. 50 modelos em exposição, entre potentes helicópteros e aviões ultramodernos. Anunciada como a 2ª maior feira de aviação executiva do mundo, atrai visitantes de vários estados brasileiros. O ingresso custa R$ 370, mais 70 para estacionar o carro. Pode não ser tão caro quando se pensa num negócio de preços que giram na casa dos milhões de dólares. A brasileira Embraer apresenta um novo modelo único na categoria com sistema de voo totalmente digital, por 17 milhões de dólares. Mas para quem tem pressa, nenhum outro jato executivo consegue chegar mais longe em menos tempo do que esse modelo da norte-americana Gulfstream. Tem autonomia para ir de São Paulo a Dubai, sem parar para abastecer. É um dos modelos mais luxuosos também. Aqui na cozinha, forno micro-ondas, forno elétrico, café expresso, freezer. São 3 salas. Cada poltrona vira uma cama. Essas 4 juntas aqui formam uma cama de casal. A capacidade é para 18 passageiros. Ali no fundo fica o banheiro, que pode vir equipado também com chuveiro. O preço de tudo isso, o equivalente a 230 milhões de reais. O Brasil tem a 2ª maior frota do mundo de aviação geral, atrás apenas dos Estados Unidos. São mais de 15 mil aeronaves, incluindo os helicópteros. Metade em São Paulo. Frota que cresceu 3% no ano passado, menos que os 5% do ano anterior. E para 2015, a associação do setor prefere não arriscar uma previsão. Alega que esse mercado também não é imune às oscilações da economia, mas que já foi pior em outras crises. É interessante salientar que, pela primeira vez, a gente não vê, por exemplo, uma debandada de aeronaves para o exterior. Em outras crises, né, o proprietário de aeronave vendia a sua aeronave no exterior até para aproveitar a alta do dólar, né, e ter um... Isso não tá acontecendo assim de uma maneira sistemática nesse momento. É um bom sinal, mas é um sinal também de que a maior parte das pessoas está esperando para tomar uma decisão de troca, uma decisão de compra, uma decisão de investimento nesse setor. Amanhã é o último dia da feira no aeroporto de Congonhas. Ela pode ser visitada entre 2 e 6 da tarde. Para ajudar a presidente Dilma Rousseff a enfrentar a crise política, Lula se reuniu em Brasília com o vice-presidente Michel Temer e líderes do PMDB. O encontro foi no Palácio do Jaburu, residência oficial da vice-presidência da República. Além de Temer, participaram os senadores Renan Calheiros, Romero Jucá, Eunício Oliveira e Jader Barbalho, o ministro do Turismo, Henrique Alves, o ministro das Minas e Energia, Eduardo Braga, e o ex-presidente José Sarney. A reunião acontece no momento tenso do Palácio do Planalto e a base aliada no Congresso Nacional, e depois de o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, romper com o governo. Segundo Temer, a conversa foi positiva e Lula elogiou a iniciativa de Renan de apresentar um pacote de medidas anticrise. Temer negou que Renan queira isolar a Câmara ao apresentar as medidas, independente da outra casa legislativa. Uma sensação que eu tenho, e espero que isso se transforme numa convicção, né, de que a Câmara vai colaborar, porque a Câmara dos Deputados também é preocupada com o país. Lá na Câmara estão os representantes do povo brasileiro. Ninguém quer que o Brasil vá mal. E eu tenho absoluta convicção de que a Câmara vai colaborar. O juiz Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, mandou soltar Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, irmão do ex-ministro José Dirceu. O Ministério Público queria transformar a prisão temporária dele em preventiva, sem prazo, mas não foi atendido.
Também devem ser soltos Pablo Alejandro, que permite da Consist Software, e Roberto Marques, ex-assessor de José Dirceu. A prisão temporária dos três expira hoje. José Dirceu segue preso. O advogado dele nega as acusações e diz que a prisão tem justificativa política. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, voltou a criticar a aproximação do Palácio do Planalto com o Senado. Segundo ele, o governo não pode querer construir uma agenda única para superar a crise econômica sem discuti-la também com os deputados. A Câmara estará disposta a participar de qualquer coisa que seja para o bem do país. Isso não é o problema. Vamos saber que tipo de conteúdo. Até agora, nós vimos apenas um jogo de espuma sem conteúdo concreto e utilizando parte da espuma que já vem da própria Câmara anteriormente. Eduardo Cunha falou após um almoço com o vice-presidente Michel Temer e com a bancada de deputados do PMDB. Ele negou que haja uma tentativa de isolá-lo dentro do partido e afirmou que foi convidado para o encontro de PMDBistas com Lula, mas não compareceu por ter outro compromisso. Vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Renan Calheiros sugere reformas ao governo, entre elas cobrar no SUS, escancarar áreas indígenas, reservas ambientais históricas para os negócios. Réu no Supremo, investigado na Lava Jato, Renan quer salvar o próprio pescoço, como o governo. E Renan se vende como fiador da estabilidade. Eduardo Cunha é contra o pacote de Renan. Já o pacote de Cunha é das pautas bomba contra governo e país. Acusado de receber propina de 5 milhões de dólares, Eduardo Cunha quer não se tornar réu. E se faz de conta que Eduardo Cunha não é Eduardo Cunha. Oposições e suas vozes queriam muito o impeachment. Agora, vozes insinuam querer menos. E se faz de conta não saber quais vozes comandam essa agenda. Collor rompe decoro e da tribuna xinga a mãe do procurador Janot. E o Senado se faz de surdo. Bomba no Instituto Lula, nem 48 horas das manchetes. E certos jornalistas optam pela polêmica que rende. Foi atentado ou truque? Bomba ou traque? E os ex-presidentes Fernando Henrique e Sarney? Ninguém pergunta e eles não dão um pio. Afinal, a bomba foi no do outro. Ministro do Supremo que vai julgar a Lava Jato, Gilmar Mendes, foi à casa do acusado Eduardo Cunha discutir o impeachment de Dilma. Isso foi um escândalo? Não, nada. Pode faltar ainda mais água em São Paulo. E aí? Aí o governo diz que não e fim de papo. 56 mil homicídios ano passado e segue o toque de recolher noturno. Custo humano e econômico brutal. Escândalo? Não, todo ano é assim. Os mortos são quase sempre das periferias, isso é só mais uma notícia. O ministro Levi quer repatriar 200 bilhões de reais. Estima-se que brasileiros tenham mais de $500 bilhão escondidos no exterior. Brasileiros devem mais de 1,3 trilhão à Receita. E 71 mil brasileiros ricos ganharam em 200 bilhões de reais em 2013, sem pagar imposto algum. E aí? Aí, corrupto é sempre só o vizinho. Boa noite. Pesquisa traça pela primeira vez o perfil do consumidor da rua 25 de março. Mesmo com algumas lojas fechando as portas, o endereço mais famoso do comércio popular de São Paulo movimenta 120 milhões de reais por dia. 400 mil pessoas todos os dias. Durante as festas de fim de ano, 1 milhão de consumidores. Mas quanto se gasta por dia na rua de comércio popular mais famosa da cidade? R$350. Uns 200. Uns 80 reais. A São Paulo Turismo da Prefeitura fez as contas, ou melhor, fez uma pesquisa com 1.400 consumidores e chegou ao gasto médio por pessoa na 25. O resultado deu R$ 329,32. O levantamento mostra que o comércio aqui segue atraindo multidões apesar da crise. O faturamento diário chega a 120 milhões de reais. Para muita gente, encher as sacolas exige duas qualidades: paciência e disposição. Vim desde a Praça da Sé ali. Olhando. Comprei um pouco lá e um pouco aqui. A gente chegou aqui, era acho que em torno de 9 horas da manhã, por aí, 9 e pouquinho. Então aí, até agora. Passa o dia inteiro comprando? O dia inteiro comprando, aí para, almoça, come alguma coisa e volta de novo.
A pesquisa mostrou que a esmagadora maioria, 91% dos consumidores são de São Paulo, sendo que 76% são da capital paulista. E elas são maioria, as mulheres representam 67% do total. A presença maciça do sexo feminino por aqui ajuda a explicar outro dado da pesquisa. As tão desejadas bijuterias estão no topo da lista dos produtos mais vendidos, 21%. Em segundo aparecem as roupas, com 16%, e os apetrechos para festas, enfeites e fantasias, com 15%. Entre os que decidem encarar essa multidão, a maioria vem mesmo para compras pessoais, 75%. Apenas 5% vem fazer negócios. O Círio faz parte dessa curiosa minoria. Veio especialmente do Acre, só para abastecer a loja de celulares. Eu venho cerca de 4 a 5 vezes por ano. Para comprar, necessariamente ou não? Exclusivamente para comprar. Capas, películas, fones de ouvido, acessórios, tudo para celular, tudo para área. Aqui dá para abastecer, né, e ter um lucro bom na minha cidade. A Câmara dos Deputados instalou hoje a CPI que vai investigar os fundos de pensão e confirmou a decisão do presidente da Casa, Eduardo Cunha, de excluir o PT dos postos de comando. O presidente da CPI é Efraim Filho, do Democratas, e o relator, Sérgio Souza, do PMDB. Efraim Filho disse que a comissão vai se aprofundar nas gestões fraudulentas nos fundos e que pretende revirar as entranhas dessas caixas pretas. Além desta CPI, o PT está fora do comando da comissão que vai investigar o BNDES. O anúncio da criação dessas duas CPIs foi feito no dia 17 do mês passado, quando Eduardo Cunha rompeu com o governo Dilma Rousseff. Em meio à crise política e especulações sobre impeachment, a presidente Dilma Rousseff volta a falar em soberania popular e respeito à vontade das urnas. Dilma discursou hoje de manhã durante cerimônia de formatura de novos diplomatas no Palácio Itamaraty, em Brasília. Segundo ela, o prestígio do Brasil no exterior se deve ao respeito à soberania popular. O Estado Nacional Brasileiro só é respeitado no mundo na medida em que, em nosso território, se exerce e se respeita plenamente a soberania popular. Essa soberania significa submissão à vontade geral expressa nas urnas. A presidente também disse que o país ainda vive a construção da sua democracia, uma vez que ela é bastante complexa e inconclusa. Voltou a defender as medidas do ajuste fiscal e a responsabilizar os efeitos da crise de 2008 pela situação econômica do Brasil. O impacto da crise de 2008, a maior desde 1929, ainda se faz sentir, e agora particularmente nos países em desenvolvimento. Essa foi a principal razão das medidas econômicas que tivemos de adotar recentemente para minorar os efeitos locais de uma prolongada recessão mundial. O reequilíbrio que estamos implementando deverá restaurar em muito breve prazo, não só as bases de um novo ciclo de crescimento, como deve melhorar a nossa inserção competitiva no mundo. Já durante a tarde, Dilma voltou a discursar na 5ª edição da Marcha das Margaridas, conhecido encontro das trabalhadoras rurais. A presidente disse que não vai permitir nenhum retrocesso nas conquistas sociais e democráticas do país. Dilma foi recebida no encerramento da Marcha das Margaridas no estádio Mané Garrincha, em Brasília, com gritos de "não vai ter golpe". Durante seu discurso, afirmou que com certeza vai continuar trabalhando incansavelmente e que não permitirá retrocessos nas conquistas do país. Juntas, nós, Margaridas, que geramos a vida e a defendemos, não permitiremos, repito, que ocorra qualquer retrocesso nas conquistas sociais, nas conquistas democráticas do nosso país. Encerrou citando uma letra de Lenine e voltou a repetir que enverga, mas não cai. A música diz o seguinte: em noite, eu vou traduzir em tarde, assim como esta, eu cantando numa festa, ergo meu copo
e celebro os bons momentos da vida. E, nos maus tempos da lida, eu envergo, mas não quebro. A Marcha das Margaridas começou ainda durante a manhã. Foi do estádio Mané Garrincha até o Congresso Nacional e interditou parcialmente as vias pelo caminho. Manifestantes de todo o país pediram por mais políticas públicas para o campo e pelos direitos das mulheres. A Polícia Militar estima que 35 mil pessoas participaram, mas para os organizadores foram 70 mil. A Marcha das Margaridas acontece de 4 em 4 anos e é organizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Neste ano, o tema foi Margaridas seguem em marcha pelo desenvolvimento sustentável com democracia, justiça, autonomia, liberdade e igualdade. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre o novo prazo dado pelo Tribunal de Contas da União ao governo Dilma para explicar as chamadas pedaladas fiscais. O Tribunal de Contas da União, que rugia como um leão diante da prestação de contas de Dilma Rousseff de 2014, miou. O tribunal resolveu dar um novo prazo para Dilma Rousseff se defender, mais 15 dias. Esse novo prazo foi construído nas últimas 48 horas depois que Renan Calheiros redescobriu as maravilhas de ser governista e se reaproximou de Dilma Rousseff. Do nada apareceu numa comissão do Senado um requerimento de um senador governista, Otto Alencar, pedindo ao Tribunal de Contas que desse um novo prazo para Dilma se defender de pontos adicionais que foram levantados pelo representante do Ministério Público no TCU. Esse requerimento foi aprovado com uma velocidade de um raio, em votação simbólica, e foi enviada para o TCU. Ali, o ministro relator das contas de 2014, Augusto Nardes, um ex-deputado federal do PP, Partido Progressista do Rio Grande do Sul, sugeriu ao plenário do TCU que desse mais 10 dias para Dilma Rousseff. Um segundo ministro, Bruno Dantas, achou pouco e sugeriu 30 dias. Quem é Bruno Dantas? É um ex-consultor do Senado que foi indicado para o TCU por Renan Calheiros. 30 dias pareceu demais. E um terceiro ministro, Raimundo Carreiro, propôs um meio termo, nem 10, nem 30 dias, 15 dias. Quem é Raimundo Carreiro? É um ex-secretário-geral do Senado Federal. Foi indicado para o TCU pelo grupo político de José Sarney e Renan Calheiros. Prevaleceram os 15 dias sugeridos por Carreiro. Esses 15 dias serão muito importantes para Dilma Rousseff. Ela, que já está se recompondo no Senado, pode utilizar esse prazo para se reaproximar também dos deputados federais. Cabe a deputados e senadores dizer se as contas de Dilma de 2014 serão aprovadas ou rejeitadas. A eventual rejeição dessas contas abre o caminho para a apresentação de um pedido de impeachment. Até ontem, imaginava-se que o TCU reprovaria as contas de Dilma por unanimidade. Hoje tem-se a impressão de que essa unanimidade já foi para o beleléu, algo que enfraquece a posição daqueles que pretendiam utilizar o parecer do TCU como porta de entrada para o pedido de impeachment. O TCU tem mais 15 dias para dizer de que matéria-prima é feito. Por ora tem-se a impressão de que um dos grandes erros da humanidade é o conchavo não doer. Boa noite. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, anunciou que vai enviar ao Congresso uma nova proposta de reajuste para os servidores do Judiciário. A categoria está em greve desde junho. Após reunião com os outros ministros da Corte, ficou decidido que o STF vai mandar ao Executivo uma proposta de aumento de pouco mais de 41%. A questão do reajuste já criou polêmica este ano. Em junho, o Senado aprovou um aumento para o Judiciário que variava entre 53% e 78%, mas o texto foi vetado pela presidente Dilma Rousseff. Reportagem do jornal O Globo afirma que a empresa GFD, utilizada pelo doleiro Alberto Youssef para lavar dinheiro, entregou 3 milhões e 700 mil reais entre 2009 e 2013 à corretora de valores Plana. E que cerca de 3 milhões e 200 mil reais foram repassados à construtora OAS em 2009, durante a construção do edifício Solares, no Guarujá, litoral paulista. O jornal O Globo diz ainda que o ex-presidente Lula teria um apartamento nesse prédio.
Segundo o Globo, o Ministério Público suspeita que parte do dinheiro foi usada para terminar a obra da cooperativa habitacional dos bancários presidida pelo ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. O Instituto Lula nega que o ex-presidente tem um apartamento no prédio e diz que a família de Lula é dona de uma cota no empreendimento adquirida em nome de Marisa Letícia Lula da Silva em 2005 e quitada em 2010. A OAS afirma que a Planner foi usada apenas para emissão de títulos da empresa. A Planner diz que o dinheiro da GFD refere-se à compra e venda de ações. Luiz Flávio Borges Durso, advogado de Vacari, não quis se manifestar sobre o caso. A Sucessão Municipal de São Paulo está na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Já foi dada a largada para a sucessão municipal e o Jornal da Gazeta recebe o pré-candidato do PSDB, João Dória, empresário, presidente do Grupo de Líderes Empresariais, LID, e apresentador do programa Show Business da TV Bandeirantes. João Dória já foi secretário de Turismo da Prefeitura de São Paulo e também presidente da Embratur. Agradeço sua presença e começo indagando. Sim, não deixa de ser curioso. Um empresário reconhecido como muito bem-sucedido, que deixa sua zona de conforto para entrar no universo turbulento da política. Por que resolveu sair candidato? Lídia, primeiro porque eu sou cidadão, sou brasileiro, amo o meu país e amo a cidade de São Paulo. Tudo que eu podia conquistar como empresário, felizmente eu conquistei, com muito trabalho. Tenho muito orgulho disso, de ser uma pessoa bem-sucedida na minha trajetória de vida como empresário. E acho que agora eu posso emprestar um pouco dessa experiência positiva para a cidade de São Paulo, para ajudar a cidade de São Paulo, ajudar as pessoas mais pobres, os que mais precisam de ajuda, a fazer uma gestão com inovação, com eficiência e com combate à corrupção. O PSDB tem vários pré-candidatos e todos eles com experiência na política, com militância e experiência político-eleitoral. João Dória, você acha que está preparado para o jogo político, que é um jogo duro e que pode até impedir a governabilidade de um chefe de executivo? Lídia, o PSDB tem essa vantagem, tem um partido de bons nomes. Aonde você olha, você encontra bons nomes dentro do PSDB. Não é diferente daqueles que são pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. Mas eu me considero preparado. Você se lembra que eu falo para o jogo político, hein? Não, para o jogo político. Aliás, uma candidatura à Prefeitura de São Paulo é um jogo político importante. Administrar uma cidade da dimensão de São Paulo é um jogo muito importante. E é um cenário político importante para o país. Você se lembra que eu fui secretário do Mário Covas, fui o mais jovem secretário do Mário Covas quando ele foi prefeito aqui em São Paulo. Presidi a Paulistur, fui secretário de Turismo, rodei a cidade como um todo e fiz uma boa gestão. Se você olhar o histórico, você vai encontrar referências sempre muito positivas de um trabalho coletivo de jovens que naquela época e naquele momento gostavam da cidade e fizeram muito pelo lazer e pelo turismo da cidade de São Paulo. E depois, na sequência, com 25 anos, eu fui indicado presidente da Embratur, fui o mais jovem também presidente da Embratur. Realizei ali também um trabalho ao lado de uma boa equipe, um trabalho que foi bem referendado e, historicamente, para quem gosta de Google, vá checar para verificar se foi ou não foi uma boa gestão, tanto na capital de São Paulo quanto no plano federal. Agora, João Dória, os seus concorrentes no PSDB, bons nomes, como você mesmo acabou de destacar, Andréa Matarazzo, com notória experiência administrativa na própria prefeitura, o aguerrido parlamentar José Aníbal, né? Também com experiência administrativa como secretário de governo, Bruno Covas, que tem a força do DNA, né? Além da experiência no legislativo, né? do legislativo, tudo isso. Qual vai ser o diferencial apresentado por João Dória para os delegados do PSDB que decidem a prévia, como falou o governador Alckmin, que vai ter? Vai ter. E é justo e é bom que tenha. E eu estou disposto a enfrentar. Eu não tenho medo de prévia, não tenho medo de avaliação. Acho e o diferencial qual vai ser em relação a esses que eu citei? É a gestão. Eu sou um empresário e sou bem-sucedido. Passei pela prova concreta na atividade empresarial. Que é a coisa mais competitiva do que ser empresário no Brasil, com as alterações econômicas, com as dificuldades, com as barreiras, com a competição diária. Atividade econômica é diferente da atividade política. Você briga todo dia para ser bem-sucedido. E, modéstia à parte, eu fui. E fui porque fiz bem feito. E é exatamente o que eu pretendo fazer na atividade política, na gestão da cidade de São Paulo. E volto a lembrar, inovação, gestão eficiente
e combate à corrupção. Agora, de qualquer forma, a palavra inovação, o novo na política, pode ser contraproducente numa hora dessa? O seu nome é novo na política, na militância política, na disputa eleitoral, mas a história está mostrando que nomes que foram apresentados como novos, não têm aprovação da população, a gestão deles. Haddad, em São Paulo, está com baixa aprovação, está com baixíssima aprovação a presidente Dilma. Você não tem medo de que esse rótulo de novo possa esvaziar a sua candidatura? Olha, Lídia, com todo respeito, João Dória não é Fernando Haddad, e muito menos Dilma Rousseff. Não estou comparando, eu estou usando essa tese do novo. Eu sei, mas eu até falo isso com muito orgulho. Não estou querendo desqualificar nem o Fernando Haddad, nem a presidente Dilma, mas eu tenho uma enorme distância na minha vida, na minha militância, em relação ao PT. Ao contrário, sou crítico em relação ao PT e um crítico duro, inclusive. E sofri consequências disso. Você vai se lembrar que na época do Mensalão, eu fiz o movimento Cansei aqui em São Paulo e fui duramente criticado pelo PT e pelo presidente Lula. Aliás, não só fui criticado, como fui pressionado, inclusive, pelo PT. Eu não tenho medo de cara feia, não tenho medo do PT também. E não tenho medo da política. Eu fui jovem militante na política em São Paulo e depois no país e fiz bem feito. E fui bem avaliado quando fui gestor, tanto na Paulistur quanto na Embratur. E é esse o caminho que eu pretendo perseguir aqui em São Paulo, fazendo uma boa gestão, fazendo inovação. Eu não quero fazer a mesma coisa do que já foi feito. São Paulo é uma cidade que permite você fazer uma gestão inovadora na educação, na saúde, na mobilidade urbana e até mesmo na segurança pública, porque eu acho que a responsabilidade de quem assume a cidade não é dizer que o problema da segurança pública não é dele, é do Estado. Agora, João Dória, está acontecendo uma coisa interessante, né? Que, entre os pré-candidatos, 3 têm programa de televisão. Né? Sendo que 2, o Datena e o Russomano, eles se apresentam como defensores na sociedade, né? O Datena na questão da segurança pública e o Russomano na questão do consumidor, né? E João Dória se apresentará como para enfrentar esses 2 xerifes? Defensor da cidadania, defensor do cidadão, daquele que mora em São Paulo, habita em São Paulo, seja paulistano ou seja brasileiro. Eu quero dizer que eu respeito o Datena, ele é meu amigo, como respeito o Russomano, também é meu amigo. Acho bom e saudável, já declarei isso até, que pessoas que frequentam a televisão, no meu caso, eu sou um empresário na televisão, eu não vivo da televisão, mas eu frequento a televisão. Aliás, já faço isso exatamente há 21 anos. Então, a minha posição não é a mesma posição do Datena, nem a posição do Russomano, embora eu respeite a posição deles tanto na televisão quanto do Russomano no plano político. O Russomano já tem uma experiência política, o nosso Datena não tem, mas é um homem vivido, é um homem que merece respeito. Bom, o grupo LID, em parceria com a Jovem Pan, promoveu um jantar, parece que mais de 500 empresários estiveram presentes, até o governador Geraldo Alckmin esteve presente. Mas eu ouvi na revista Exame, no portal da revista Exame, que nesse jantar, né, debatendo os novos rumos para o Brasil, foi feito ali, de alguma forma, por várias pessoas, uma espécie de clamor pela renúncia da presidente Dilma. O que foi esse evento? Um ato de campanha, da sua campanha para a prefeitura já, ou um ato tipo fora Dilma? Nenhum nem outro. Não foi um evento de campanha, nem foi um fora Dilma. Foi um movimento. Esse movimento, ao longo dos últimos 3 meses, da Rádio Jovem Pan, uma rádio importante aqui em São Paulo, e o LID, o Grupo de Líderes Empresariais, ouvindo a população em diferentes segmentos. Empresários, acadêmicos, professores, artistas, desportistas, sindicalistas, trabalhadores, sobre o Brasil que queremos. Há uma insatisfação flagrante no país. E isso não é o sentimento apenas da classe média paulistana, é um sentimento do país. O país vive um momento muito triste. Mas a forma da população tirar aquele que não corresponde à confiança que foi depositada não é através do voto? É através do voto, é através da Constituição. As pessoas vão se manifestar agora no próximo dia 16. Aliás, eu vou para as ruas, como fui já das outras 2 vezes, com a minha esposa e os meus filhos. Vou protestar também. E eu espero que você que esteja nos assistindo faça o mesmo no domingo, dia 16, a partir das 2 horas da tarde aqui em São Paulo, aonde você estiver. É legítimo que a sociedade tenha esse clamor, desde que com a legitimidade constitucional. Eu não sou a favor de golpe, aliás, sou filho de um deputado caçado pelo golpe de 64, pela ditadura militar.
Então, eu sou um defensor da democracia e da Constituição. Última pergunta, corre no PSDB que o artífice da sua candidatura é o governador Geraldo Alckmin. Alckmin é o seu padrinho? Não, ele nem artífice nem padrinho. Ele é o governador do estado de São Paulo, um grande político, um grande homem público. É um orgulho para São Paulo ter um homem decente, honesto, correto, um bom gestor como ele, avaliado pelas urnas várias vezes. O que ele defende, e é algo absolutamente sensato, assim como o presidente Fernando Henrique, é a necessidade de renovação, colocar novos quadros dentro do PSDB, para que ao lado dos quadros já remanescentes, os quadros, vamos dizer, mais antigos do PSDB, você possa, nesse oxigênio, permitir um debate mais forte, mais positivo sobre a cidade e deixar ao eleitor, você inclusive, a decisão em quem votar. Muito obrigada, João. Obrigado, Maria Luísa. Uma boa noite. Obrigado, uma boa noite a você também. Gamberini. Depois de rebaixar a nota do Brasil, a agência de classificação de risco Moody's divulgou hoje o rebaixamento das notas de 12 bancos brasileiros, da Bovespa e dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Maranhão e das cidades de Belo Horizonte e Rio de Janeiro. No caso dos estados de Minas e Paraná, além da cidade de Belo Horizonte, o rebaixamento implicou também na perda do grau de investimento. Entre as instituições financeiras rebaixadas estão Bradesco, Banco do Brasil, Caixa, Itaú Unibanco, Citibank, Santander e BNDES. No entanto, apesar do rebaixamento, segundo a agência, a classificação para essas instituições ainda é estável. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O incêndio na política baixou um pouco, por algumas horas ou dias. E isso apareceu até em indicadores como o dólar e taxas de juros no mercado financeiro. Até pouco parecia que o governo estava para cair nas próximas semanas. Quem sabe a fervura diminua mais, a depender das manifestações de domingo e de talvez novidades e novas prisões da Lava Jato. Mas a vida do dia a dia continua a piorar muito irregularmente. Não importam os acordos políticos, o consumo deve continuar a declinar até quase o final do ano. No primeiro semestre, as vendas no varejo caíram 2,2% sobre a primeira metade do ano passado, coisa que não se via desde 2003. Mesmo as vendas dos supermercados, as dos produtos mais essenciais, caíram 1,7%, soubemos hoje. É muito difícil que a situação do consumo melhore antes do final do ano, pelos motivos que quase qualquer um pode perceber. Primeiro, a inflação está alta e deve continuar no mesmo nível, entre 9% e 10% ao ano, até pelo menos novembro, dezembro, comendo o poder de compra dos nossos rendimentos. Segundo, os salários caem e o desemprego aumenta. As pesquisas com empresas indicam que essa tendência vai pelo menos até o começo do ano que vem. Terceiro, falta crédito. Os juros estão além da lua. Os bancos estão na retranca, estão muito cuidadosos os empréstimos. Quem ainda tem condições de pedir e conseguir crédito está com medo de se endividar, dado o ambiente, óbvio. Com renda menor, menos emprego e crédito estagnado, não há como o consumo reagir tão cedo. Claro que uma situação política mais resolvida e um plano econômico de mudança grande, que tem apoio social e político, podem abreviar essa crise e diminuir a intensidade do sofrimento. Mas tão cedo também não vai haver tal acordo político. Logo, a crise ainda tende a piorar no dia a dia até quase o finzinho do ano. Então, fica a dúvida. A revolta popular com a crise e o arroxo podem causar outra piora na política? O cobertor do otimismo está curto para tanta crise. Boa noite. E você vai ver a seguir. Grupo egípcio ligado ao Estado Islâmico anuncia que decapitou um refém croata. E uma explosão em Porto, na China, deixa 7 mortos e centenas de feridos. O acidente foi num terminal de contêineres na cidade de Tianjin. O impacto foi sentido a quilômetros de distância. Garantir o futuro e tudo o que você já conquistou. É isso que o Brasil está fazendo, ajustando gastos para avançar em áreas essenciais, como a produção de alimentos. Este ano, estamos investindo mais de 180 bilhões em crédito para o produtor rural, para aumentar a produção e garantir alimentos de qualidade, com preço justo para todos. Mamãe, tem mais. Ministério da Agricultura, Governo Federal. Não quero mais. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas.
O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com Imecap Antissinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap Antissinais, a evolução no tratamento de beleza. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. O programa Mais Médicos do Governo Federal é muito mais que médicos. Para a enfermeira Gisele, é mais carinho e dedicação no jeito de atender. Para o Dr. Felipe, é mais proximidade com seus pacientes. Para seu Floriano, é mais tranquilidade e confiança. Para a Uiana, é mais proteção para ela e toda a sua comunidade. Para a Gabriele, são mais oportunidades, com mais de 11 mil novas vagas em medicina até 2017. E para todos nós, é o governo federal trabalhando para oferecer cada vez mais saúde a 63 milhões de brasileiros que não tinham atendimento médico. Acesse e confira se a sua cidade já foi beneficiada e acompanhe as ações do programa. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Governo Federal. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. Imecap Antissinais, uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com Imecap Antissinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap Antissinais, a evolução no tratamento de beleza. Vamos direto para as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. A bola já está rolando no Campeonato Brasileiro. 2 jogos estão sendo disputados nesse momento e você tem notícias da vitória do Flamengo. Exatamente, o Flamengo recebeu o Atlético Paranaense no Maracanã e está vencendo por 1-0. No Couto Pereira, em Curitiba, tem Curitiba e Palmeiras que empatam em 0-0 por enquanto. Outras 5 partidas rolam um pouco mais tarde. Santos e Vasco jogam às 9 da noite na Vila Belmiro. No mesmo horário, o Goiás enfrenta a Chapecoense no Serra Dourada. Às 10 da noite jogam Corinthians e Sport na Arena em Itaquera. No Beira-Rio, o Internacional recebe o Fluminense e o Figueirense enfrenta o São Paulo no estádio Orlando Scarpelli. Amanhã tem mais 3 partidas. Às 7h30 da noite, Ponte Preta e Avaí em Campinas. Às 9 no Mineirão, Atlético Mineiro e Grêmio. No mesmo horário, Joinville e Cruzeiro na Arena Joinville. E o Corinthians pode assumir a liderança do campeonato hoje. Se vencer o Sport, pelo menos provisoriamente, vai ficar na primeira colocação, uma vez que o Atlético, atual líder, só joga amanhã. Corinthians que joga hoje com alteração na defesa. O bom momento faz o time de Tite sonhar alto. 9 jogos de invencibilidade no Brasileirão são suficientes para isso. Vencer o Sport para pelo menos dormir na liderança seria uma coisa boa, mas essa vontade não pode entrar em campo para atrapalhar o andamento dos jogadores. Eu continuo com a forma de pensar que agora é manter regularidade para estar no bloco de cima, para nas últimas 10, 12 rodadas definirem-se quem vai para a Libertadores e quem vai bater campeão. Renato Augusto e o Wendel, que foram poupados no treinamento da última terça-feira, estão confirmados. A única mudança fica na zaga. Felipe, suspenso, sai para a entrada de Edu Dracena. Os 11 que iniciam tão bem e aqueles que estão fora competem e botam pressão, porque podem estar titulares a qualquer momento. É o caso.
O árbitro escalado para o confronto de logo mais em Itaquera é o paulista Luiz Flávio de Oliveira. Algo que poderia ter sido evitado pela CBF, na opinião do técnico Tite. É uma insensibilidade de quem comanda. Não precisa. Não há essa necessidade. Que só gera pressão. A gente tem que estar cuidando do espetáculo, dos atletas, do bom jogo. E o São Paulo tenta se reaproximar dos líderes hoje em Santa Catarina. Tem que vencer o Figueirense para não perder de vista os times que brigam pelo primeiro lugar. Ainda aqui em São Paulo, na última coletiva, antes do jogo, o atacante Alexandre Pato, que está de volta ao time, se mostra otimista. Diz que o São Paulo briga pelo título. O time do São Paulo para enfrentar o Figueirense nesta quarta-feira é um mistério. A maior parte do treino da véspera foi fechada para os jornalistas. Longe das câmeras, Juan Carlos Osório trabalhou o time que vai levar para Florianópolis. Fora do clássico contra o Corinthians por questões contratuais, Pato está à disposição do treinador, assim como Thiago Mendes, que cumpriu suspensão no domingo. Tantas novidades e ainda o gosto de Osório pelo rodízio fazem com que seja ainda mais difícil adivinhar quem vai entrar em campo. Todos têm que entender esse rodízio, todos têm que saber que o rodízio faz que você possa trabalhar cada vez mais. 8 pontos separam o São Paulo, atual 8º colocado, do líder Atlético Mineiro. Para entrar na briga pelo título, o tricolor tem não só que voltar a vencer, como também voltar a conquistar pontos fora de casa. O primeiro foco é voltar a conquistar pontos fora de casa. Quem quer ser campeão de um campeonato brasileiro, você tem que, fora, pelo menos ganhar um ponto. Essa matemática do Pato cá entre nós há muito tempo já, né? Matemática patológica. É patológica. Empate fora de casa e vitória em casa não garante título, não. Você tem que vencer em casa e vencer fora o máximo de partidas possíveis. Por falar em vencer, o Corinthians vai chegar entre os primeiros? O que você acha? Pelo menos hoje eu acho que dorme na liderança. Claro que o Sport é um timão, né? Tem um bom time, tem uma base muito bem montada, tem entrosamento, faz boa campanha, mas o Corinthians e Itaquera tem conquistado bons resultados, né? Do próprio Atlético Mineiro, que é líder do campeonato. Então, da maneira como o Corinthians está jogando, eu acredito numa vitória. E aí é torcer, o corintiano, obviamente, torcer para o Grêmio amanhã contra o Atlético. O Grêmio vem numa fase muito boa, goleou o Internacional. 5-0. 5-0. Então, acho que o Atlético Mineiro deve ter problemas amanhã contra o Grêmio. E aí, quem sabe, o Corinthians pode ficar na liderança no final do primeiro turno. E o São Paulo? Bom, o São Paulo tem um duelo, não vou dizer que é complicado, mas jogar contra o Figueirense é sempre difícil, mas tem condições de vencer. Tá bom. Tem mais alguma coisa? Não, acho que por hoje é só. Obrigado, Celso. Boa noite. Boa noite. Tem, né? Tem. O Curitiba está vencendo o Palmeiras por 1-0. Ah, tá bom. Tá ótimo. Bom? Obrigado. Boa noite. Tchau, até amanhã. Estela. Marinha da Itália divulga imagens de mais um resgate de imigrantes no Mediterrâneo. Cerca de 50 pessoas podem ter morrido afogadas. Mais de 100 imigrantes estavam no bote inflável que esvaziou a 40 milhas da costa da Líbia. A Marinha italiana conseguiu resgatar 52 pessoas. Alguns homens foram içados por um helicóptero. Quase 2.000 imigrantes foram resgatados no mar nos últimos 2 dias. O navio fretado pelos Médicos Sem Fronteiras chegou ao porto siciliano de Pozzallo com mais de 200 pessoas saídas da África e do Oriente Médio. Na Turquia, a Guarda Costeira resgatou 110 sírios, afegãos, iranianos e iraquianos que fugiram de guerras e querem ir para a Alemanha. Na Grécia, a situação é caótica. O policiamento foi reforçado num ginásio de esportes da ilha de Kos. Centenas de pessoas tentam desesperadamente conseguir um registro de imigrante. Eles passam horas debaixo do sol escaldante, com mulheres e crianças à espera de atendimento. Segundo o prefeito, a ilha já abriga mais de 7.000 imigrantes ilegais e recebe de 600 a 800 novos estrangeiros por dia. Um helicóptero militar americano caiu no mar perto da ilha japonesa de Okinawa quando tentava pousar num navio. O helicóptero Black Hawk estava em missão de treinamento e caiu a 30 quilômetros da base americana de Kadena. Os 17 tripulantes foram resgatados. 7 ficaram feridos, mas não há informações sobre o estado de saúde deles. O aparelho foi retirado do mar e colocado no deck do navio da Marinha Americana. A causa da queda está sob investigação.
Um grupo egípcio ligado ao Estado Islâmico anuncia que decapitou um refém croata que havia sido sequestrado no Egito. O grupo terrorista Província do Sinai, organização egípcia ligada ao Estado Islâmico, publicou uma foto do corpo decapitado de um refém croata, que foi raptado no dia 29 de julho no Cairo. A autenticidade da foto ainda não foi comprovada. Na semana passada, o grupo terrorista exigiu a libertação de várias mulheres muçulmanas em troca da vida do refém e deu ao governo egípcio um prazo de 48 horas. O croata Tomislav Salopek, de 31 anos, trabalhava como técnico em geologia de petróleo e gás para uma empresa francesa no Cairo. Se confirmado, este é o primeiro caso de rapto seguido de assassinato de um estrangeiro pelo Estado Islâmico no Egito. Fortes explosões atingiram a área industrial da cidade portuária de Tianjin, no nordeste da China. 13 mortes já foram confirmadas e pelo menos 300 pessoas ficaram feridas. De acordo com a mídia estatal chinesa, o acidente foi causado pela explosão de um carregamento no porto da cidade, no setor de transporte de produtos perigosos, por volta das 11h30 da noite, horário local. Moradores da região afirmam que o chão chegou a tremer e que o impacto da explosão foi sentido a vários quilômetros de distância. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Obrigada pela companhia. Voltamos amanhã às 7 da noite. Até lá. Boa noite. A musa inspiradora da MPB, Lô Pinheiro, marca presença no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.